Aleluia. Meu sobrinho teve ontem aqui ministrando jovens, o pastor evangelista Vitor Moisés, que está ali. Fica de pé. Dê um aplauso a Jesus pela vida dele. Quando eu olho para ele, eu vejo um coração contrito e quebrantado. E vejo humildade. Por aquilo que ele foi, por aquilo que ele é hoje. Pela obra que Deus fez e está fazendo na vida dele. E com certeza por meio da vida dele. E Deus está usando a vida dele, ele já ganhou muita gente dentro do presídio. E já ganhou também muita gente fora do presídio. Então quando eu olho para ele, eu sinto um coração como o dele. Eu sinto um coração de humildade, de quebrantamento, é impressionante. Quando ele esteve em casa, na sexta-feira, quando ele esteve em casa, ali nós oramos juntos, e ali eu senti o que o coração dele estava sentindo. E eu vejo Jesus na vida dele. Por tudo que já foi relatado e que a gente conhece, né? Porque somos parentes. E eu o conheci como ele era, e hoje eu conheci transformado, totalmente transformado. E ele vai estar à noite dando mais alguns testemunhos, que ele falou ontem, se eu começar a contar tudo que, os testemunhos, as experiências que eu tive lá dentro, que eu estou tendo, eu precisaria no mínimo de 2 dias para falar. Muitas coisas impactantes, que com certeza também vão impactar o seu coração, amém? Fecha os teus olhos, o Espírito Santo continua falando conosco, como o Senhor tem falado, Pai. No louvor, na adoração, o Senhor tem falado conosco. Nosso coração tem sido tocado, para levantarmos a Ti uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor, o qual o Senhor possa receber e possa vir habitar no meio do louvor. O Senhor é um Deus de santidade, e a santidade Tua é a beleza da Tua formosura, e nós queremos continuar, Pai, nessa trajetória, nesse caminho, nesse caminho de fé, nesse caminho de unção, nesse caminho de conquistas, nesse caminho de experiências, nesse caminho marcante, Pai, que é andar contigo, sermos envolvidos pela Tua glória, pelo poder do Teu Espírito Santo, Jesus. Pai, que essa fonte que está dentro de cada um comece a jorrar de uma forma muito mais poderosa, profusa, a partir de hoje, e toque muitos corações, em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados, deixa eu fazer uma pergunta antes de mais nada. Quem assistiu A Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson? Uma grande parte das pessoas que estão aqui, a maioria, eu posso dizer, assistiu. Aquele filme chocou milhões de pessoas, como também converteu milhares delas. Muitas foram tocadas e se converteram, se entregaram a Jesus. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que aquilo que você vê no filme, apesar de ser chocante, ainda não é a exatidão do que aconteceu. Foi mais do que aquilo. A palavra relata muitas coisas, até pela forma como aconteceu. Ali na cruz houve a plenitude de o sofrimento de um homem. E plenitude, você deve imaginar o que seja, a começar pelo vitupério. O que é o vitupério? A forma violenta de como ele foi acusado, o grande ultraje contra ele. E o desenlace foi aquele corpo massacrado na cruz, rasgado na cruz.
E o tema dessa mensagem é o corpo rasgado. E o nosso texto base nessas ministrações, que são 7 ministrações, hoje é a 5ª, vão restar mais 2, e nós estamos rasgando o véu ali. É um ato profético para que teu coração de fato se rasgue totalmente na presença dele, e você possa reconhecer profundamente o que ele fez por ti. E o texto base, conforme eu falei, que está em Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Nós temos mencionado esse texto, mas eu pediria sinceramente que o teu coração se abra para ser perceptível tudo aquilo que o Espírito quer falar contigo, e a tua vida possa atingir um novo parâmetro diante de Deus. Essa dimensão que tanto falamos, apregoamos, para você estar, para você viver, para você ter testemunho, para você ser uma pessoa de fato cheia do Espírito, e manifestar o poder do Espírito, e ser o espelho de Cristo na terra. A palavra diz isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, por isso que está escrito, e a gente sabe que é isso mesmo, o corpo de Jesus foi um véu rasgado, que propiciou, até literalmente no véu, na cortina do Santo dos Santos, ser rasgada de alto a baixo, como fala lá em Mateus capítulo 27. Quando houve o terremoto, as rochas se moveram. Os sacerdotes, os escribas que estavam dentro do templo, viram literalmente um véu de 15 centímetros de espessura, não é 5, é 15 centímetros de espessura, se rasgar. Isso é o poder sobrenatural de Deus. E aquilo nós sabemos que aponta espiritualmente, que através dessa obra nós tivemos acesso livre ao Santo dos Santos, à presença do Deus vivo, que não era possível, mas hoje é possível. A palavra diz, que nós lemos aqui, nós podemos entrar com ímpeto, com ousadia no Santo dos Santos e falarmos com Deus. Mas uma coisa que, você vai ouvir coisas chocantes aqui, mas é para te chocar mesmo, para você entender o tamanho da tua conversão, o tamanho dessa obra que ainda é incalculável, e na sua totalidade é incompreensível o que Ele fez, a forma como Ele se doou. E o que eu quero dizer é que cada parte do corpo de Jesus que foi atingida, aponta para cada área da sua vida curada, aponta para cada âmbito, área da sua vida que foi liberta, que recebeu cura, onde o mal, o passado que tinha, foi removido por essa obra. E agora nós vamos ver a forma como Jesus foi atingido para que você fosse liberto, e entregasse a tua vida a Jesus, e vivesse numa nova situação, numa nova posição, a começar pela alegria da tua própria salvação. Aleluia. Vamos começar aqui em Isaías capítulo 50, versículo 6, a maneira como ele começou a ser ferido ali. Muitas palavras proféticas que estão na antiga aliança apontam para aquilo que ele passou, aquilo que ele recebeu como castigo. Então Isaías 50, primeiro versículo 6 diz assim: as minhas costas dei aos que me feriam, as minhas faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Para um pouco aqui para pensar, começar pelas feridas nas costas. Jesus recebeu
40 açoites menos um, que perfaz 39. Chegamos ao número de 39, que é 40 menos um. E aquelas chicotadas, na ponta daqueles chicotes tinham pedaços de ossos, ou ossos de animais com pedaços de chumbo, para que quando as costas de Jesus fosse ferida, fosse com violência, e eles poderiam puxar, porque tinha cravado, chegou a cravar aquela ponta do chicote nas costas de Jesus, e eles puxavam, e quando eles puxavam, arrancavam a carne. Existe um estudo pela ciência, pela medicina, que existem no mundo 39 raízes de todas as enfermidades. De todas as enfermidades que você possa conhecer, e existem 39 raízes, da onde elas se originaram. Então, amados, tudo foi calculado por Deus, para que você pudesse ser curado. Por isso que diz a palavra, ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. Não é à toa que existe essa palavra que está lá em Isaías 53:5. O tamanho sofrimento. E diz aqui ainda que então você foi, as suas enfermidades foram curadas. Amém? Por aqueles açoites profundos. Mas diz ainda que arrancaram os cabelos da face de Jesus. Cabelos da face é a barba. Então você comece a analisar, comece a ver por aqui, que foi muito mais profundo. Vai além do que você vê no filme. Sabe o que é arrancar? Jesus tinha barbas relativamente compridas. E eles pegaram com as mãos e arrancaram. Você imagina a violência disso. Imagina os hematomas que se manifestaram na face de Jesus. Ali ele começou a ficar desfigurado. Desfigurado completamente. Amados, o pecado te deixava com um semblante descaído. E a palavra diz isso mesmo, que aquele que está no pecado tem um semblante descaído. Não existe a luz de Cristo ali. Não existe formosura no rosto, na face, no semblante. E o semblante de Jesus, ou o rosto de Jesus, as barbas de Jesus foram tiradas daquela maneira, para que você não tivesse mais o semblante descaído, você pudesse ter a formosura dele no teu rosto, semblante iluminado. Obrigado, Senhor. Você pode perceber, quando você vai encarar uma pessoa pecadora, ou uma pessoa que está do outro lado, né? Que está nas trevas, ou em tantos caminhos que existem por aí, ela não consegue colocar os olhos dela nos seus olhos. Ela baixa a cabeça ou vira para o outro lado, porque tem luz em você, tem a luz de Cristo na sua vida, mano. Por aí você já pode ver a existência daquilo que tem na sua vida, o poder daquilo que tem na sua vida. E quantas vezes nós marginalizamos isso, mesmo tendo o semblante transformado. Olha o que ele passou para que isso fosse possível na sua vida, amados. Fora as afrontas e as cuspidas que ele recebeu, para que a tua vida pudesse ter sido consertada por toda essa obra. Aleluia. Mas não para por aí. Levante sua mão. Eu não tenho mais o semblante descaído, porque ele me perdoou e removeu o pecado que tinha na minha vida e me fez um novo homem. Aleluia. Amado,
De fato, tem mais mulher que homem aqui, porque eu escutei muito mais uma nova mulher. Mas em Isaías capítulo 52, versículo 14, olha só, como o povo viu, como as pessoas viram, o que elas viram em Jesus, naquele momento fatídico da cruz, exatamente como muitos pasmaram à vista dele. Pasmaram, sabe lá o que é isso? O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, estava mais desfigurado do que qualquer homem que tivesse sido açoitado, afrontado na face da terra, o mais, de todos, e de todos na história da humanidade, ok? Porque não foi brincadeira. E a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Oh, aleluia. A sua vida estava desfigurada por causa do pecado. Mas aquilo que aconteceu quando eles olharam para Jesus e viram ele desfigurado, como diz aqui, a ponto deles ficarem horrorizados. Quando diz aqui pasmaram, eles ficaram horrorizados. Isso fez com que a sua vida fosse configurada de uma outra maneira em Cristo. Aleluia! Você recebeu uma nova configuração, que é a configuração do céu, porque passou a ser um cidadão dos céus. Nós não somos mais peregrinos ou estrangeiros, ou forasteiros, como diz lá em Efésios 2,19, mas nós somos como cidadãos dos santos, família de Deus. Você não é mais desfigurado, é diferente a sua vida. Você pode fazer uma análise, uma retrospectiva do que você era, como eu falei aqui do Vitor, e do que você é hoje. Quanta coisa Deus já fez. É um processo, tudo bem, mas é por causa dessa obra da cruz. Você não tenha dúvida disso. Aleluia. Agora vamos ver as outras coisas. Abra em Mateus capítulo 27, versículos 29 e 30. Oh, aleluia. Bem, eu gostaria que você fizesse uma reflexão verdadeira hoje, da sua vida, da nossa vida diante de Deus. Porque eu creio, vai acontecer milagres aqui, por causa dessa obra. Curas Deus vai manifestar. Vai haver uma legítima transformação daqueles que ainda precisam ter uma vida plenamente transformadas. E aqui diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Na mão direita puseram um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe o caniço e batiam-lhe com ele na cabeça. Eu preciso falar da medicina um pouco de novo aqui. A medicina fala que quando são fincadas coisas pontiagudas na sua cabeça, a dor é insuportável. São dores lancinantes que a pessoa não consegue suportar. Agora você imagina, não foi uma coisa pontiaguda só, foram vários espinhos de 8 centímetros de comprimento. Espinhos duros, porque eu conheci esses espinhos quando nós estivemos lá. Você tem medo de chegar perto para evitar que você seja picado. É impressionante. Você imagina aquela coroa que foi tecida justamente para ser colocada na cabeça de Jesus, e eles colocaram com violência. Não foi com as mãos que eles colocaram. Pegaram uma ferramenta de cada lado e colocaram. Naquela hora espirrou sangue para todo lado, e a dor foi terrível. E ainda, acima disso, além disso,
com um caniço que tinham colocado em suas mãos, tiraram o caniço e bateram na cabeça dele, para a dor ser ainda mais profunda. Agora, por que aconteceu isso? O que tem a ver com a sua vida? Tem tudo a ver com a sua vida, porque a nossa mente era deturpada. A nossa mente era uma mente mundana. A nossa mente era uma mente em que o diabo atuava nela, e através dela atuava mesmo. Quantas mentiras foram ali traçadas na tua mente? Quantas palavras, quantas coisas, quantas atitudes começaram a acontecer na sua mente? Em tudo aquilo que você pensava, você agia, você fazia. Então a sua mente precisava de transformação, para não ser mais a mente do mundo, onde o diabo usava, com tantos dardos de pensamentos e tantas coisas que ele fazia, através de tantas coisas que ele te mostrava, amados. E quantas dessas você acreditou? Nós acreditamos. A nossa mente estava totalmente desalinhada com os céus e totalmente, como eu disse, deturpada, violada. Mas o que ele sofreu na sua cabeça apontou para a transformação da sua mente. Cada ato, cada acontecimento disso faz parte da nossa vida, claro, porque se nós fomos curados pelas suas feridas, e essa é uma das feridas, talvez a mais dolorida de todas, se não a mais dolorida, porque é terrível, mas ele suportou. Eu vou suportar, porque eu preciso levar os pecados, as transgressões. Isso precisa acontecer, já estava escrito, isso precisava se cumprir, e se cumpriu. Aleluia. Agora pense um pouquinho, como era a tua mentalidade antes? Então ali apontou para essa metanoia, para essa transformação. E você, a palavra fala, Paulo fala em 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. Porque nós quisemos, porque nós optamos por isso, fizemos essa opção, essa escolha, de não termos mais aquela mente poluída, contaminada. Amém, amados? Para ter uma mente purificada. Que coisa tremenda isso, quando nós vemos esse negócio. Aleluia. Mas, o que aconteceu depois? Tem mais coisa. No versículo 35 do mesmo Mateus capítulo 27. É tremendo isso, amados. Tremendo isso. Quando você só lê, pelas feridas de Jesus eu fui curado, Ele levou as minhas transgressões, os meus pecados, tem muito mais coisa em cima disso, com relação ao sofrimento dele. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Primeira coisa, crucificaram. Foram aqueles grandes cravos, mais ou menos desse tamanho aqui, porque tinha que ultrapassar o madeiro que estava embaixo, e os pés foram colocados um sobre o outro, e ali foi metido um prego bem no peito do pé, para ultrapassar os dois pés e o madeiro embaixo. E nas mãos, que foi aqui não poderia ser, porque não suportaria, rasgaria a mão de Jesus, e não sustentaria as suas mãos. Por isso que eu entendo que foi aqui, no pulso. E qual o significado disso? Primeiro, mãos representam atitudes. Agora pensa bem, qual eram as suas atitudes quando você estava no mundo? O que você pensava, você fazia, você realizava, eram atitudes funestas, atitudes mentirosas. Porque não adianta dizer, eu fui uma pessoa boa, justa. Amados, nós jamais vamos poder ser justos por nós mesmos, porque diz em Jeremias que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Quem veio te justificar
foi Jesus. Por isso que diz a palavra, Ele é a nossa justiça. E isso aconteceu para que Ele fosse a tua justiça e as tuas atitudes pudessem ser transformadas e não fossem mais as atitudes mundanas que nós tínhamos, porque andavam segundo os pensamentos que nós tínhamos antes, como foi ministrado, as concupiscências, os desejos carnais, tudo que nós queríamos, que desejávamos, nós fazíamos, atitudes. Quantas mentiras, quantas coisas erráticas se manifestaram na nossa vida, atitudes desgraçadas. Não adianta pensar que não, porque foi mesmo. Todos nascemos em pecado, mas a partir de Cristo somos transformados, amém? Aleluia, glória a Deus. E os pés? Os pés significam caminhos, caminhos que nós andávamos antes, caminhos do inferno. A palavra diz que nós andávamos segundo o caminho do mundo, Efésios 2:2, não era o caminho de Deus, não era o caminho de Cristo, era o caminho lá do passado, do mundo, caminho de trevas, porque se andávamos segundo o caminho do mundo, e éramos por natureza, porque nascemos assim, com pecado em nós, éramos por natureza filhos da desobediência. O Vitor pode falar, eu creio que ele vai falar alguma coisa sobre isso à noite, porque ele está pescando algumas coisas aqui que fazem parte do testemunho dele. Ele foi terrível, mas hoje ele é de Jesus. Hoje ele é cheio do Espírito Santo, amado. Quantas pessoas têm sido resgatadas porque são novas atitudes, é um caminho novo. E aquela crucificação dos pés, como das mãos, significa que as tuas atitudes velhas foram crucificadas e os teus caminhos antigos foram crucificados, para que você tivesse um novo caminho. O caminho é Cristo, para que você tivesse novas atitudes, e a verdade é Ele, atitude verdadeira, aleluia, uma nova vida, uma vida diferenciada, amados. E as pessoas que te conheceram no passado, quando olham para você hoje, o que eles falam, será? O que seus amigos que não se converteram falam, Vitor? Ah, ele não é mais o mesmo, não é isso? É por aí. Aí você pode dizer, não sou mesmo, graças a Deus. Hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora, as vestes de Jesus foram tiradas. Amados, as vergonhas de Jesus apareceram. E? Porque tiraram as vestes dele quando ele foi crucificado, ali no Gólgota. Aquilo aconteceu para que você pudesse ter vestes novas, vestes de linho, que são os atos de justiça dos santos, pela justiça dele, aleluia. Você tem novas vestiduras, espiritualmente falando, porque você andava nu espiritualmente, eram diferentes as suas vestes, você foi vestido por ele. Aleluia, glória a Deus, amém, amados? Pode dar um aplauso a Jesus por isso. Deus é tremendo. Mas tem mais coisa. Veja cada área da sua vida que foi transformada. Aleluia. Ainda vem o coração. Abra em João. Ainda vem uma outra coisa aqui forte, que o Tiago falou comigo, eu não tinha me atinado por isso, aí eu fui pesquisar e foi isso mesmo que aconteceu. Muitos de nós talvez não sabemos. Se você não sabia, você vai saber agora. João 29, aliás, João 19, versículos de 28 a 30. Olha o corpo rasgado, o véu rasgado. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado,
Olha o último lance aqui. Meu Deus! E para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Porque está no Salmo 22 diz isso. Então precisava se cumprir a escritura, a palavra profética que Davi tinha pronunciado no Salmo 22. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Vamos saber que vinagre é esse, que esponja é essa. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-no numa vara de isopo e chegaram na sua boca. Boca! Como era a sua boca? O que saía da sua boca? A boca fala do que está cheio o coração. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Espera, sabe que vinagre é esse? Naquela época, as latrinas, os banheiros não eram como é hoje, certo? Eu preciso falar isso para você, porque foi isso que aconteceu. Então eram pedras que eles colocavam com furos, para a pessoa fazer as necessidades ali. E ali ia correndo uma água. E o que eles faziam para se limpar? Eles pegavam essa esponja, metiam no vinagre e se limpavam. Não foi brincadeira, não. E foi justamente essa esponja com vinagre que eles usavam para se limpar que colocaram na boca de Jesus. Porque ele limpou a nossa boca. Se pelas feridas, essa foi uma ferida também, nós fomos curados, a nossa boca foi curada. Aleluia! Quantos palavrões você já deve ter dito no seu passado? Quantas palavras rasteiras nós pronunciávamos? Quantas coisas macabras, malignas saíam dos nossos lábios? Mas não adianta dizer que não, porque saía mesmo. Eu dizia muito palavrão lá no meu passado tenebroso, porque o mundo é corrompido e tenebroso, e nós estávamos lá. Então tudo que nós vimos, as pessoas comentários, nossos amigos, na roda dos nossos amigos, nós pronunciávamos também. Estavam nas mãos do outro, e pronunciávamos o que ele colocava na nossa mente, e declarávamos palavras terríveis, palavras de morte saíam dos nossos olhos, palavras de ira, e tantas coisas que não dá, você não consegue enumerar, essa que é a verdade. Mas a tua boca foi transformada. Tua boca, por isso que fala: a vida e a morte estão no poder da boca, da língua. A que bem a utiliza, come dos seus frutos. Ok, eu creio que hoje é diferente. Se tem alguma outra boca que não é diferente, hoje vai mudar, em nome de Jesus. Porque se você, conforme falávamos aquelas palavras antes, nós louvávamos o diabo e não a Deus. Hoje nós usamos os nossos lábios para levantar louvores a Deus, para declarar a glória de Deus, para falar quem Ele é, o que Ele representa na nossa vida, para falar dos seus atos de amor por nós, para falar da sua grandeza, da sua majestade, da sua magnificência, do seu trono de glória, da sua fortaleza. Glória a Deus, aleluia. Jesus, obrigado, Senhor, porque até a nossa boca foi curada, para que hoje nós pudéssemos te louvar, agradecer e levantar palavras de gratidão ao Deus fiel e verdadeiro, aleluia. Mas não para por aí, tem mais. E agora nós vamos partir para o encerramento. Abra sua Bíblia no Salmo 22, versículo 14. Quando nós pensamos na crucificação, nós não imaginamos que é tudo isso. Mas é tudo isso. Salmo 22. Vamos lá. Versículo 14. Olha só isso. O Salmo 22. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram.
nas articulações. Osso nenhum foi quebrado de Jesus, a gente sabe disso. Aquilo aponta para a unidade do corpo. E nem a palavra precisava se cumprir, nenhum osso dele foi quebrado. Mas as articulações, onde são ligados os ossos, ficaram desconjuntados. A medicina não consegue explicar como ele ficou ali 6 horas na cruz daquele jeito, porque foi a partir da 3ª hora até a hora 9, 6 horas. Até 3 horas, 9 horas, contando o nosso horário. Das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, ele ficou dependurado no madeiro. Não dá para respirar daquele jeito que ele estava. Quanto mais dá 7 brados, conforme ele deu, para liberar coisas tremendas na nossa vida. E ele fez. Amados, é inexplicável isso. Por isso que eles ficaram desconjuntados. E o que isso aponta para nós? A tua vida era desconjuntada diante de Deus. A tua vida não era articulada. Hoje se usa muito esse termo. Aquele cara é articulado, aquela mulher é articulada. E nós éramos totalmente desarticulados, desconjuntados diante de Deus, porque estávamos perdidos. Mas Deus nos trouxe para Ele, através dessa obra, porque a palavra fala, foi Ele que veio primeiro, Ele que nos encontrou. Aquilo que estava perdido foi encontrado, o que estava morto reviveu. E Ele operou uma obra de alinhamento. Ele alinhou as nossas articulações espirituais com Ele, para que fôssemos dele, porque Ele é santo, amados, Ele é santo, e Ele operou a santificação na nossa vida, não fomos nós, mas Ele pode operar porque você quis, porque se você não quiser, Ele não pode, porque Ele é um cavalheiro, Ele não pode entrar onde não é convidado, ainda que bata na porta, porque diz que Ele bate na porta, mas se ouvir, e se for lá e abrir, Ele entrará, será contigo, você com Ele. Então Ele precisa pedir licença, você precisa dar a permissão para Ele entrar, e quando Ele entrou, Ele começou a consertar toda a tua vida que estava desconjuntada, totalmente desfavorável a Deus, e ela se tornou favorável a Deus, porque Ele é o nosso favor, Ele é a nossa paz, a nossa cura, Deus. E aqui diz isso, mas olha, tem mais uma coisa. Como é que estava teu coração? Sua alma, ferida, arrebentada, destroçada, deprimida, oprimida, encarcerada, em tantas coisas, uma escravidão espiritual terrível. E diz ainda que o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Deus, espera um pouquinho, o que significa isso? O coração, a medicina falou isso, e aqui a palavra fala isso, a palavra é verdadeira, o coração de Jesus implodiu dentro dele, tamanha foi a violência da crucificação, chegou um momento que implodiu, e ali certamente ele rendeu o Espírito ao Pai, como nós lemos lá em João 19, por que aconteceu isso? Porque ele mudou o seu coração. Escute, ele mudou o seu coração. Ele tirou um coração antigo de pedra e colocou um coração novo. Colocou um espírito novo. Para que você pudesse ser um cidadão dos céus, amados. Por isso que você hoje é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo, ó Deus, por causa do teu coração que foi trocado por essa obra redentora, aleluia, aplauda Jesus, por favor, em nome. Amado, a obra foi completa, hein? Foi plena, mas olha aquilo que diz no versículo 6, nós lemos, né? Vimos sobre a esponja, e tantas coisas, as cuspidas, as afrontas, e etc e tal, que foi descrito aqui hoje. E ele diz assim, mas eu sou verme. Olha. E verme é menos que pó. Sabia disso? E não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Mas eu sou verme e não homem. Na cruz, devido a tudo isso, ele
Ele mesmo, como diz aqui, se considerou como um verme, por tua causa. Por isso que a obra foi completa, mas você pode ouvir isso, pode estar aqui hoje, pode ouvir das coisas de Deus. Quantas curas você já recebeu, quantos milagres Deus já operou na sua vida, quantas portas Ele já deve ter aberto, quantos livramentos Ele deve ter te dado, muitos, livramento de morte. E quando Ele te deu o livramento de morte, porque Ele tinha um propósito, continua tendo um propósito na sua vida, porque senão você não poderia estar vivo. Livramento na vida financeira, livramento na família, cura de familiares, alinhamento no casamento. Peraí, libertação de filhos, e de tantas coisas, e os teus testemunhos, quantas pessoas foram alcançadas, tocadas, através do teu testemunho, e ainda vai continuar em nome de Jesus, porque eu creio, teu testemunho vai aumentar a partir de hoje, a glória do Senhor, vai ser muito mais intensa ainda, na sua vida a partir de hoje, porque Deus vai te dar experiências novas, aleluia. Obrigado, Jesus. Agora nós poderemos participar da ceia, da mesa do Senhor.